Corpo de pastor que escreveu que ressuscitaria é enterrado após 3 dias em Goiatuba. Essa foi uma das notícias mais acessadas no dia de ontem, anteontem, foi quando isso aconteceu, e alguns olhando para isso com piada, alguns debochando, alguns com ceticismo, alguns frustrados por causa dessa situação, porque todas as vezes que a gente tem algum tipo de situação como essa, que envolve a possibilidade de Deus intervir, a possibilidade de algo miraculoso acontecer, todas as vezes que isso acontece, vários sentimentos surgem, antes, durante e depois que a situação ocorre. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós sempre seremos assediados por um de 2 problemas em relação a esse tipo de situação. Primeiro, quando esse tipo de coisa acontece, muitas pessoas descambam de vez para o ceticismo. Passam a não acreditar em absolutamente nada mais, passam a não acreditar, às vezes, na própria existência de Deus ou de coisas milagrosas. Algumas pessoas até continuam acreditando que Deus existe, mas não acreditam mais que Ele pode fazer algum tipo de coisa diferente, não acreditam na possibilidade de um milagre, não acreditam na possibilidade de alguma intervenção sobrenatural, e isso vai transformando você em uma pessoa cada vez mais cética, e você, por causa de falsas coisas, falsos milagres, falsos profetas, de enganadores, de embusteiros, começa a desacreditar no Deus verdadeiro. Que Ele pode efetivamente fazer alguma coisa, que Ele pode fazer milagres, que Ele pode intervir no mundo quando Ele quiser, da forma que Ele quiser e às vezes até mesmo na sua própria vida. Isso faz com que muitos de nós, inclusive, cesse de orar, de falar com Deus e de colocar coisas que nós julgamos que são impossíveis para a gente mesmo executar, e às vezes a oração vai se transformando numa espécie de pensamento positivo, numa espécie de eu vou falar coisas que eu mesmo vou executar e vou fazer depois, e você acaba desacreditando em Deus. O outro extremo é você se tornar uma pessoa crédula o tempo todo. Talvez essa coisa não aconteceu, mas a próxima vai acontecer. E aí você não tem filtro, você simplesmente vai acreditando sempre no próximo, e no próximo, e no próximo, e parece que sempre vai acontecer, e você vê uma nuvem no céu diferente, você já acha que Deus falou e que é um milagre, e você já, às vezes, até reinterpreta, como alguns dos seguidores dele estão fazendo, que a ressurreição não ia ser uma coisa literal, mas ia ser um reavivamento para aquela igreja, para aquelas pessoas, e aí você se torna uma pessoa crédula no falso, você começa a acreditar em qualquer coisa, você perde a capacidade de filtrar o que é e o que não é. Tem um texto lá em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 3, quando Deus ele fala que falsos profetas surgiriam, que coisas assim iriam acontecer, que Deus diz que Ele usa, inclusive, esse tipo de situação para poder nos provar, para saber se a gente ama a Ele de todo o nosso coração, ou se nós consideramos que Ele tem que nos servir, tem que ser aquele que satisfaça as nossas coisas, a nossa sede do sobrenatural, ou supra-nos de milagres, ou se Ele é uma superstição, uma ideia, um pensamento positivo, e não de verdade um ser pessoal, que deve ser objeto do nosso amor, que deve ser aquilo ou aquele que o nosso coração deve buscar acima de todas as coisas. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, cuida para você não cair no ceticismo ou para você também não ser uma pessoa crédula em toda e qualquer coisa. A Bíblia sempre nos orienta de que forma que a gente pode entender quando de fato Deus está agindo ou está disposto a agir em determinadas coisas. Vale sempre a gente lembrar daquele texto que a Bíblia traz para a gente, que quando Jesus estava em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres ali porque as pessoas não acreditavam nele. Ele acabou indo embora para outros lugares. Não deixe que Jesus vá embora da sua vida, das suas coisas, por causa do seu ceticismo. Mas também não acredite em tudo como se fosse de Jesus. Discernimento é a palavra-chave para esse tipo de situação. Se esse vídeo fez sentido para você,
Não esquece de compartilhar ele, indicar para um amigo, para alguém que pode se beneficiar dessas informações. Curte a gente aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, porque nós estamos toda semana analisando notícias a partir de uma perspectiva cristã.